Abra comigo. Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Abra junto comigo a tua Bíblia em Êxodo 14. Êxodo 14. Nós vamos ler a partir do 10. Ah, mas teve um louvor aqui. Ah, esse louvor. Vai abrindo aí em Êxodo 14. Porque o louvor falava assim, ó: ouço cadeias quebrando. E é isso que o Senhor vai fazer hoje. Ouço cadeias quebrando. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. É isso que o Senhor tem hoje. É cadeia sendo quebrada para que o nome dEle seja exaltado. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que tem sido os teus medos. Mas nós vamos vencer esses medos hoje. Porque eu ouço cadeias quebrando. Eu ouço o Senhor entrando e mudando a história. Aleluias. Êxodo 14, 10 fala assim: ao aproximar o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: por que nos trouxe ao deserto para morrer? Aleluias. Não havia sepultura no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Jesus. Moisés respondeu ao povo: não temam, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem os vossos corações, porque o inimigo que está hoje, que tem tentado hoje, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai limpar, o Senhor vai trazer a paz que excede todo entendimento, e nós vamos compreender os propósitos do Senhor. Nós vamos compreender. Pai, vem, Senhor. Espírito Santo, tu tens liberdade. Tu tens liberdade. Se eu ouço as cadeias quebrando, imagina o Senhor. O Senhor é aquele que olha, aquele que enxerga o coração de cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Vem, Pai, e derrama da tua vontade, derrama da tua graça, porque se não for a tua graça, nós não conseguimos nada, Pai. Eis-nos aqui, teu povo, tua igreja. Fala conosco, para louvor de tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que forte essa palavra. Se nós pararmos para analisar, gente, que forte esta palavra. Você imagina dizer para o Senhor: me deixe em paz, eu prefiro ser escravo. Eu prefiro morrer aqui junto com os egípcios, eles me assolando, me obrigando a construir, me obrigando a fazer coisas que eu não vou ter proveito de nada, do que viver as tuas promessas. Já pensou isso? Só que a gente precisa entender que essa história, vamos ver um pouquinho do contexto dessa história. Aqui nós vemos o momento que Moisés, ele está vivendo as promessas do Senhor. Aquilo que é o propósito do Senhor é Moisés respondendo o seu chamado. Eu não sei o que é que o Senhor tem chamado sobre a tua vida, mas precisa chegar um tempo na vida que nós precisamos responder a esse chamado. Eu não sei o que o Senhor falou, e se no tempo de hoje, que dia é hoje? 18 de fevereiro de 2025. Eu não sei quando o Senhor falou. 16? 18, daqui 2 dias. Já estou profetizando que daqui 2 dias você já está fazendo a vontade do Senhor. Então hoje, dia 16 de fevereiro de 2025, eu não sei se você já tem vivenciado aquilo que o Senhor declarou sobre a tua vida. Mas se não, Moisés estava nesse momento que o povo estava contrário a ele, dizendo assim: não, deixa a gente em paz. Mas ele estava vivendo as promessas e o chamado do Senhor sobre a vida dele. Ele estava respondendo aquilo que o Senhor falou para ele: vai lá,
porque eu ouço o clamor do povo. Vai lá, porque eu ouço aquele povo chorando. E é esse mesmo povo que ingratamente está dizendo assim: preferia ser escravo. Sabe por quê? Porque o Senhor é o único que anda no nosso coração. Que aquilo que ainda não saiu dos nossos lábios, Ele sabe. É o único que consegue ver o teu amanhã. O hoje você pode estar sossegado, pode estar achando que está tudo bem, mas Ele já vê o teu amanhã. E Ele sabe que tem que antecipar e preparar todas as coisas para o teu amanhã. E Ele sabe disso. E nesse momento Moisés está ali respondendo ao seu chamado. E Deus o chamou para quê? Para livrar o povo daquele lugar, das mãos dos egípcios. E ele está ali: Senhor, eu vou. E era livrar o povo da escravidão. Anota o título aí: medo versus escravidão. Nós vamos hoje nos livrar de coisas que têm nos tornado escravo, sendo que o Senhor já nos libertou. O medo é uma das coisas que nos faz nos tornar escravo, nos faz ficar preso num lugar e não viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Mas essa história não começou aqui com Moisés. Quem levou o povo para o Egito? Lembra? José. Só que quando José levou o povo, ele levou para solucionar um problema do povo. José levou o povo porque existia fome sobre aquele lugar. Sobre a terra existia fome. Então quando José paga o preço, primeiramente fui eu que apertei aqui embaixo. Toda vez que fala não aperta embaixo, a gente faz o quê? Isso. Então o que José faz? José, ele paga um preço para salvar um povo. E ele nem sabia quando ele estava sendo vendido pelos irmãos, que ele estava ali para pagar um preço para salvar um povo. E aí José vai e manda que venha a sua família. E ali, por causa de José, esse povo vai morar no Egito para ser alimentado. Só que José morre. Chega o dia da morte de José. E ali o povo começa o quê? Crescendo, porque Deus já havia feito essa promessa, que o seu povo ia crescer. E o faraó fica o quê? Com medo. Faraó olha aquele povo e fala: gente, eles estão se multiplicando, estão se tornando maior do que nós. Então eu preciso dar um jeito nesse povo. E aí entra Moisés. Ele era o jeito do Senhor. Você é o jeito do Senhor na sua casa. Você é o jeito do Senhor no teu trabalho. Você é o jeito do Senhor na tua igreja. Você é o jeito do Senhor no financeiro da tua igreja. Você só não sabe. Porque às vezes quando a gente fala assim: aquela igreja é próspera. Deixa eu só te falar uma coisa: não é igreja. Isso aqui não tem prosperidade nenhuma. Me dá um dinheiro? Nada. É você que é próspero. É você que entende. É você que compreende por que o Senhor te chamou. E você só responde como Moisés. Você só responde como José. Você só responde como Daniel. Você só responde como tantos homens responderam. E eu e você somos esses homens. Nós somos continuação daquilo que o Senhor tem. Nós só precisamos compreender o que é. Então ali em Êxodo 14 foi a resposta depois de José para libertar o povo do Senhor. Que coisa linda. Não foi Moisés então que levou os israelitas para o Egito, mas foi José. Quem assistiu O Senhor dos Anéis? Alguém já assistiu? Gente, eu sou dessas, vou confessar. Eu assisto o desenho e eu vejo Deus no desenho. E eu ministro sobre isso. Eu não estou nem aí se você acha, nossa, que coisa besta. Mas eu vejo Deus e eu vou falar de Deus onde eu vejo Deus. E no Senhor dos Anéis há uma conversa no momento de pré-guerra. E existia uma guerra e eles tinham que incentivar, porque guerra é assim. Naquela época, quando você ouvia falar de guerra, o povo precisava amar aquela terra, amar aquele rei, amar aquele reinado, para que ele fosse, não estaria nem aí se morrer. Eu morri em prol desse reino. E é assim conosco. E ali no Senhor dos Anéis, as duas torres, é esse. Há uma conversa entre, eu não sei falar o nome dele, é Theoden e Aragorn.
É isso, Teoden, o nome dele, que é tão difícil. Na hora do filme parece bonito, mas na hora de falar. Então tem um momento que Teoden e Aragorn, eles estão conversando, e Teoden fala assim, ó: eu não vou me arriscar em uma guerra aberta. Não quero morrer. Eu não vou me arriscar. Mas olha o que Aragorn fala: há uma guerra aberta contra você, contra a tua vida, contra a tua família. Quer você se arrisque ou não. Quer você se arrisque ou não, há uma guerra escancarada contra a tua vida. Quer você se arrisque ou não, há um faraó te perseguindo. Quer você se arrisque ou não, então é melhor se arriscar do que morrer covardemente. É melhor a gente cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, do que sermos covardes e ver o povo de Deus perecendo, pessoas morrendo sem saber quem é Jesus, e nós estávamos lá por algum propósito e não abrimos a nossa boca. Precisamos estar preparados para aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas. José se tornou governador do Egito, trouxe a família, o povo estava ali, eles tinham um privilégio porque José os trouxe ali. Mas pela multiplicação, o faraó temeu e começou a torná-los escravos e oprimir o povo de Deus. E aquele povo que era visitante, que foi chamado para estar lá, passa a ser escravizados e oprimidos. Só que se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não lutarmos para destravar os nossos ouvidos, estamos vivendo feito escravos e não estamos percebendo. Não estamos compreendendo aquilo que o Senhor está fazendo. Não podemos esquecer que vai ter sempre um faraó, mas o Senhor já nos deu a vitória. Nós só precisamos enxergar isso e compreender isso, porque o Senhor já nos deu. Enquanto nós morarmos nessa terra, estamos em constante guerra pela nossa alma. Nós precisamos compreender isso. Mas não podemos esquecer quem nós somos e quem pagou o alto preço para nós sermos quem nós somos. Há um Deus que Ele projetou tudo. A tua história, ela já está pronta e preparada, escrita do começo para o fim, do fim para o começo. Ainda que o medo venha e nos faça paralisar, saiba que a tua história já está escrita. A tua história já está preparada e o Senhor sabe quem você é. E o Senhor está sempre levantando um Moisés, um José para te libertar. E você é sempre um Moisés e um José para libertar o povo. Nós só precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos entender o que o medo faz. Eu terminei esse livro, Oração Fervente. E todos os 10 capítulos, ele inicia assim, ó: se eu fosse o teu inimigo. Sabe aquela coisa que está todo mundo fazendo agora? Vai lá no, como é que é o nome? No chat GPT, vai lá e fala assim: se você fosse o inimigo, o que você faria? Ela já tinha começado isso nesse livro. Se eu fosse teu inimigo, o que é que eu faria? Aí tá assim, ó, sobre o tema medo. Olha o que ele fala. Seus medos é o tema. Se eu fosse o seu inimigo, eu ampliaria os seus medos. Ampliar é fazer você enxergar ele muito maior do que você imagina, e muito maior do que ele é. Às vezes a gente está com tanto medo de algo, achando que ele é muito grande, e ele nem é tão grande assim. É o inimigo. Então, se eu fosse teu inimigo, eu ampliaria os seus medos, fazendo-os parecer intransponíveis. Ah, não vou conseguir. Intimidando com preocupações ao ponto de tornar o seu esforço por evitar. É melhor eu ficar quieto. É melhor eu não fazer, é melhor eu não cumprir aquilo que o Senhor disse que eu faria. Porque se eu não cumpro, se eu não levanto da cadeira para servir, meu problema vai ser menor.
Porque eu sei que quando eu levanto, o inimigo me enxerga. Isso é ele mesmo, nos cegando. Eu iria querer usar a sua ansiedade para paralisá-los, deixando você indeciso, agarrando-se à segurança e à mesmice. Nunca muda a mesma história, porque a mesma história eu sei o final. Mas se eu mudo, o resultado muda. Então ele nos faz ficar preso na mesmice, sempre na defensiva, por causa do que poderia acontecer. Quando você ouvisse a palavra fé, tudo o que você faria era entender sobre fé, e que tratar-se, isso é um risco desnecessário. Então o inimigo, o que ele quer nos fazer? Te congelar, te fazer ter medo, te deixar indeciso, sempre na defensiva, achando que tá bom assim, não quero correr riscos. Aí vem aquelas frases celebres: eu não estou pronto ainda para servir ao Senhor. Não estou pronto ainda para cumprir a vontade dele. Não estou pronto ainda para me movimentar. E esquecemos que quem está soprando isso nos nossos ouvidos é o diabo. Porque ele sabe quem nós vamos nos tornar. Porque ele sabe quem é Deus. E ele sabe que Deus, quando ele escolhe, não é nada falido. Ele sabe quem ele escolhe. Ele sabe o poder de Deus. Então ele fala assim: se aquela pessoa entende quem é Deus, se aquela pessoa compreende o poder de Deus, ela vai fluir. Queridos, eu achei a coisa mais linda. Rafa casou ontem. Oh glória, você pode louvar ao Senhor. E eu passei na frente da casa, da futura casa dele. E eu parei lá, porque eu via que nas paredes estavam escritos algo. Então está no tijolo com cimento, porque toda construção não pode faltar Jesus, o cimento. Então eu vi as paredes da casa dele, tinha algo escrito, mas sempre na correria, porque nós vamos aprender sobre isso. O diabo, ele nos faz correr tanto atrás de coisas, de situações, que você fica e você se sente como escravos, sendo que nós já fomos libertos. Então toda vez que eu passava, eu via que tinha algo lá, está escrito aí, não enxergo, eu via só um rabisco. Aí ontem eu decidi parar e chegar perto e ver. E estava lá, passagens bíblicas, daquilo que ele está sedimentando na casa dele, daquilo que ele crê sobre a casa dele. Está lá 2 Crônicas, Hebreus 4, está lá, declarando para aquelas paredes, declarando para aquele ambiente, declarando para o mundo espiritual que ele, Rafael, a Karina, pode projetar o que for. Eles podem projetar, eles podem contratar alguém para fazer, mas é o Senhor que já criou todas as coisas. Tudo já foi criado, tudo foi criado antes. Nós só vamos imitar e fazer aquilo. Então ele está declarando que a casa, aquele lá, na estrutura, tem o Senhor. Nós precisamos, porque eu falei para ele assim: Rafa, as pessoas vão parar na frente da sua casa para ler. Porque imagina você ver numa parede escrito bem grande, Hebreus 4. Aí você fala: o que é isso? Mas não precisou nem na parede, porque eu acho que o pai dele nem viu isso. Não é para contar, hein, Rafa? Mas após o casamento, o pai dele nos procurou. Primeiro procurou o Éder e falou assim: ó, eu percebi que o Rafael mudou muito. Eu preciso ir lá. Se a gente entendesse que não é no... Rafael, você pregou pro seu pai? Ele não pregou pro pai dele. Ele mostrou quem ele é. Ele mostrou a diferença. O Rafael, se você ouvir a história dele, porque eu creio que ele vai subir aqui, porque a história dele vai curar, vai libertar. Eu creio nisso, porque a história dele não é uma história simples. Você pode chorar pelos problemas, porque você
ouviu a história do Rafael. E ele está de pé. Ele está de pé, Rafa. O Senhor te manteve de pé, Rafa. Você pode já ter chorado muito. Você pode ter já se escondido das pessoas, porque eu lembro desse Rafael que não se relacionava, mas o Senhor mudou a história dele, a ponto do pai falar: eu vi e eu quero isso para minha vida. Queridos, antes de casar, ele procurou a mãe dele, consertou as coisas com a mãe dele. Ele não fez nada. Deixa eu fazer aqui. Porque se você analisar, você podia falar assim: foi ela que errou. Ele podia ter pensado dessa forma, mas ele é nova criatura. Agora ele tem o Senhor, e ele procurou a mãe, consertou as coisas com a mãe, e entrou com a mãe dele, a avó. Que coisa linda. É isso que o Senhor quer de nós. Não é no muito falar, é só no fluir das nossas vidas. É só cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou, como Moisés. Você acha que foi fácil? Eu nem sei falar, eu não consigo falar. Eu tenho dificuldade em não falar. Eu não sei, eu não consigo. Como é que eu vou lá no faraó, o cara, o líder mundial das nações da época, o cara mais poderoso, que tinha um exército? Como eu vou lá dizer para ele assim: libera quem te sustenta, libera o povo que faz o teu financeiro mover? Gente, que loucura. Quem fazia o Egito ser o Egito era quem trabalhava lá, eram os escravos. Ele sabia quem era o faraó, porque ele se relacionou lá. Ele cresceu lá e sabia a potência do Egito. Mas ele respondeu ao chamado de Deus. Ele viu uma sarça queimando. Ele não viu o futuro dele num trono. Ele não viu a vida dele transformada ali, rico, poderoso. Ele viu uma sarça queimando. Foi o suficiente para dizer: estou aqui, vou fazer. Sabe por que às vezes a gente não faz? Porque a gente esquece quem é Deus. A gente deixa Deus de lado. A gente esquece que a nossa história só é a nossa história. O Rafael só é esse Rafael. O pai dele só viu porque Deus está na história. Porque, gente, nós somos maus. Eu não sei vocês, mas olha, tem hora que eu esqueço que eu sou cristã. Sinceramente, quando eu vejo pessoas matando criança, quando eu vejo tirando a inocência da criança, me dá uma revolta, meu coração dói. Eu falei pro Éder: por isso que eu tenho que ir para a igreja todo dia. Porque a gente não fala, nesse lugar é lugar dos doentes. Eu estou aqui todo dia e vou até o fim, porque eu sou doente. Porque eu sei que se o Senhor se afastar 1 milímetro de mim, eu sou essa pessoa ruim. Eu sou essa que vai fazer o mal. Eu sou essa que vou matar. Então eu tenho que me manter aqui. Eu tenho que todo dia ouvir a palavra do Senhor, porque é ela que me traz esperança. Porque é Ele e não sou eu. Nós precisamos compreender isso. Deus intervém com mão firme através da vida de Moisés, e Ele vai libertar o povo. Mas o povo continua com os olhos na escravidão. Não é só vir à casa do Senhor, não é só vir à igreja, não é só trazer os teus filhos à igreja. Isso não é suficiente. Se você for numa prisão, você vai notar que a maioria dos que estão presos são filhos de cristãos. A mesma quantidade de pessoas que estão dentro da igreja tem fora da igreja na mesma quantidade, ex-cristãos. Não sei nem o que é isso. Não é só vir, é metanoia. Metanoia não é só você mudar de rota. Ó, mudei, hein?
Agora nós vamos cantar. Vamos cantar. Hoje nós vamos. Metanoia. Mudei. Minha voz mudou. Não é só metanoia. É responder a ela. Porque lembra aquele homem baixinho que queria ver Jesus vai passar, hein? Jesus vai passar. Ele teve que subir numa árvore. A metanoia tomou eles de tal forma que antes de Jesus entrar, porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando ele entra, ele já tinha resolvido. Já devolvi. Viu Deus? Deus não falou nada. Jesus não falou nada. Já devolvi, Jesus. Devolvi quem eu roubei. E devolvi mais. Não devolvi os 5 mil que eu roubei só não. Devolvi 10. E se algo mais precisar, tá aqui, Metanoia é ação diferente. Então não é só vir. É o que eu vou fazer a partir do que eu ouvi. O que eu vou fazer a partir do momento que o Senhor me plantou nesse ambiente. O que é que eu vou fazer a partir do momento que o Senhor me chamou? Como eu vou responder a isso? Isso é metanoia. Porque às vezes a gente tá aqui, mas não tá. Às vezes a gente esquece o que o Senhor, como o Senhor disse que é para fazer. Que ele está tudo na Bíblia. Todo ensinamento está na Bíblia. Tudo que você precisa para mudar a história da tua vida, a história da nação, está na Bíblia. Mas é ouvir e fazer diferente. Porque olha só, Moisés vai lá, se arrisca, tira o povo, e aí ele fala a frase. Até aqui. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Às vezes nós somos esses. O Senhor chamou, o Senhor libertou, e a nossa mente continua de escravo. E a nossa ação continua de escravo. E as nossas vestes continuam de escravo. Eu lembro quando eu cheguei à igreja, não sei se o Éder vai lembrar. As minhas vestes eram muito engraçadas. Mas eu gosto. De vez em quando eu olho nas vitrines essas roupas e falo: esse Egito. Eu andava com aquelas calças com sacão. Como é que chama? Saruel? É saruel? Gente, eu só andava com aquilo. As calças com sacão. Ia lá. Aquela era a minha liberdade. Era aquilo que eu sentia. Mas ninguém nunca sentou comigo e falou assim: minha filha, essa roupa aí não está rolando mais não. Ninguém nunca. O Senhor fez. O Senhor muda. Se nós pararmos para ouvir, Ele muda a nossa história. A gente só precisa de verdade ouvir e agir. Não só ser ouvinte, a Bíblia fala, mas praticante daquilo. Estamos feitos cegos dizendo a Deus: não, Deus, nos deixa em paz, aqui está tão bom. Só sentado está tão bom. Não quero. E deixamos o medo nos aprisionar. Deixamos o medo nos deixar paralisado e não percebemos isso. E um dos principais esquemas de Satanás é nos deixar aleijados, nos deixar paralisados, como se não saísse do lugar. Não consigo levantar. Não consigo levantar minha mão e dizer: não, pode deixar que eu vou fazer. Não consigo. Deus tira o povo do exército de lá. Deixa, fala para ele: acabou, a escravidão acabou. Mas eles continuam pensando como escravo. Mas aquela comida era tão boa. Comida de escravo era boa. Resto provavelmente é bom. Mas eles estavam ali felizes com aquilo. Então a primeira instrução de Moisés para eles, quando eles disseram: para de nos encher o saco, deixa a gente viver, a gente quer viver lá. Ele falou para ele assim: não temam. E o Senhor diz para nós: não tema. Aquilo que Ele te chamou e Ele disse que você vai fazer, não tema. Faça com que o Senhor deixe Ele cumprir. Seja facinho para o Senhor.
Dá liberdade para Ele, para cumprir sobre a tua vida. Deus não nos deu um espírito de covardia, 2 Timóteo 1,7. Ele não nos chamou para um espírito de covardia. O medo que nos paralisa não vem de Deus, porque Ele falou que Ele não chamou ninguém com espírito de covardia. Então quando o medo te paralisa, não é Deus. Se livra disso. Luta contra isso. O medo quer roubar o nosso destino, o nosso propósito. Nós precisamos compreender que Deus tira seu povo do meio da idolatria, da escravidão, e eles não reconhecem, começam a reclamar, e nós não podemos ser esses murmuradores. O murmurador, ele não vai entrar na terra prometida. O murmurador, ele não vai deixar cumprir a vontade do Senhor. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender que o Senhor tem algo. E sabe quando nós sabemos que nós estamos sentindo saudade do tempo de escravidão? Quando você fica com saudade daquilo que já foi e não vai voltar mais. Espírito de escravidão. Às vezes um relacionamento que acabou e você ainda está olhando e falando: mas eu queria tanto, mas eu amava tanto, mas era tão bom. Espírito de escravidão. Eis que faço novas todas as coisas. Algo que o Senhor tem para nós é a liberdade, e a liberdade são coisas novas. É o novo do Senhor. São as promessas se cumprindo, é a vontade do Senhor se cumprindo. E muitas vezes nós deixamos as pressões do dia a dia nos aprisionar. E pressão do dia a dia, ela se assemelha à escravidão. Sabe o que é escravidão? Quando o Senhor falou assim, Deus criou o mundo em quantos dias mesmo? 6, porque no 7º descansou. Sabe quando a gente sabe que está com o espírito de escravidão? É uma luta que eu tenho, grande. Se eu chego em casa, eu trabalho, eu fico 10 horas do meu dia fora, 9 horas trancado dentro de uma escola. Eu chego em casa destruída. Eu podia, porque eu sou livre, eu podia tomar um banho, deitar na minha cama, ligar o ventilador e ficar lá e falar assim: eu vou descansar. Quando eu escuto os professores falar: gente, eu cheguei em casa ontem destruída, eu deitei e dormi. Aí eu fico: por que eu não faço isso? É espírito de escravidão. Você acha que você não pode descansar, e aí você fica procurando o que fazer. Pergunta para o Éder. Às vezes eu termino de limpar a casa, aí eu falo: nossa, está cedo ainda, não é hora de dormir. Eu abro o armário para procurar uma gaveta para arrumar. Espírito de escravidão. Eu tenho que fazer. É um absurdo eu deitar e dormir. Gente, é um absurdo. Um absurdo se eu não quiser fazer nada hoje. Ficar o dia inteiro na cama é um absurdo. Espírito de escravidão. Porque a gente não acha que é merecedor do descanso. Mas o Senhor, no 7º dia, disse para nós: descanse. A gente precisa parar de ficar correndo feito barata tonta atrás e buscando. Sabe por quê? Porque essas coisas vão ficar. Essas coisas vão ficar. A palavra dele, essa não volta vazia. E ele falou que nós somos mais do que vencedores. Ele falou que nós somos livres. E a gente precisa parar de ser escravo, de ficar só procurando o que fazer, porque eles estavam fazendo isso. O Senhor os libertou e eles estavam querendo voltar a ser escravos. Por que nos tirou de lá? Nos deixa em paz. A gente prefere morrer sendo escravo. O Senhor não pagou um alto preço para nós sermos escravos, mas Ele pagou um alto preço para nós sermos livres. E eu e você já somos livres. Eu e você só precisamos responder como livres. Nós só precisamos mostrar essa liberdade. Nós só precisamos entender e compreender que o Senhor, Ele já nos libertou e nós já somos livres. Nós já somos livres. Nós precisamos andar feitos livres, vestir feitos livres, conversar feitos livres. Ouço cadeias quebrando.
Eu preciso quebrar essa cadeia. Porque eu preciso dizer para o chão da minha casa: você não vai me aprisionar mais. Eu preciso dizer para a areia do gato: ai, essa não dá, né? A areia do gato ainda vai me aprisionar. Mas eu preciso dizer para a louça, porque eu não consigo dormir se tiver um copo na pia. Eu preciso me libertar. Você precisa se libertar de algo que você acha que você não é digno de viver. O Senhor está nos chamando para nós vivermos nisso, viver nessa liberdade, viver e compreender que Ele já fez todas as coisas, e nós precisamos responder a isso. Nós precisamos compreender, porque ser declarado livre não tira automaticamente a mentalidade de escravo. É preciso ação. É preciso responder a isso. É preciso. Os israelitas viveram anos como escravos. Quando Moisés os tirou do Egito, eles não conseguiam se ver como os livres. Deixa-nos em paz. Queremos voltar para isso. Hoje Deus nos convida para nos livrar do medo e da mente de escravos. Hoje o Senhor nos convida para nos libertar. Quem quer se libertar dessa mente de escravo? Quem quer se libertar desse medo? O Senhor está nos chamando para isso, e Ele está dizendo: responda a isso. Responda, traz a sua resposta. Como você vai responder a isso? Como você vai se enxergar como livre? Eu queria cantar, mas eu não vou fazer isso com vocês. Mas tem um louvor da minha amiga, que dizem que minha voz é igual a dela. Eu queria que fosse mesmo, da Bispa Sônia. Como eu queria que fosse, mas não dá. Ela louva, eu não consigo. Mas ele fala assim, ó: o inimigo tenta laços e embaraços para me vergonhar, mas não vai. É isso que a gente precisa declarar, porque ele está tentando o tempo todo. Mas ela declara: porque eu não estou sozinho nesta guerra, comigo está o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, aquele que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É esse, é o Deus que derruba muralhas, é o Deus que dá estéril, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, eu sou contigo. Deus tem um caminho aberto no mar, já foi aberto o caminho. Você só precisa entrar nele e acreditar. Você só precisa entrar nele e caminhar. Se coloca de pé e creia porque Ele já abriu esse caminho. Creia porque Ele já preparou todas as coisas. Você só precisa se enxergar assim. Se no nosso meio tem alguém que ainda não entregou a sua vida para esse Deus, que ainda não compreende que esse Deus pode mudar histórias, que ainda não entendeu, mas quer hoje se entregar para esse Deus e falar: Senhor, muda, porque eu não quero mais viver aprisionado, eu não quero mais ser escravo, Pai, eu quero ser livre. Se tem alguém aqui no nosso meio que quer essa liberdade, que quer hoje entregar todo medo, toda angústia, levanta as tuas mãos, que nós vamos orar junto com você. Alguém que já até serviu na igreja, já estava, mas as decepções e as situações, glória, levantou que eu vi, glória, já até foi, já estava, mas o medo te fez recuar, mas quer hoje entregar todo o medo. Levanta a tua mão que nós vamos orar junto, porque o Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer, mas eu preciso responder a isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso caminhar, eu preciso entrar naquelas paredes abertas do mar, e eu preciso compreender quem é esse Deus. Paizinho, eis-nos aqui, Senhor. Pai, nós temos tanto medo, Pai. Senhor, quantas coisas aprisionam a nossa alma. Meu Deus, quanto agir muitas vezes como escravo, sendo que o Senhor já nos libertou. Eis-nos aqui, Pai. Muda a nossa história.
Nos faz compreender os teus propósitos, nos faz compreender as tuas promessas. Destrava, Pai, destrava os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir a tua voz e ser guiados por ti, Pai. Ah, Senhor, eis aqui o teu povo, a tua igreja, Pai, a tua noiva. Prepara a tua noiva, Senhor, para esse tempo. Prepara a tua noiva, Pai, para viver essas promessas. Prepara a tua noiva, Pai. Nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona, Pai. Ah, Senhor, vem aplanando todas as coisas. Senhor, esse chão é fértil, Pai. Essa terra é fértil, Pai. O Senhor nos plantou, que nós possamos, Senhor, ver crescer todas as promessas. Ver crescer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor declarou sobre este lugar e sobre este povo, Pai. Ah, Senhor, vem movimentando as águas, Pai. Vem movimentando as águas, Pai. Oh, Espírito Santo, vem movimentando as águas. Vem purificando o nosso coração para, Senhor, fazermos tudo conforme a tua vontade. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Ah, Senhor, inclinamos o nosso coração diante de ti. Entregamos diante de ti, Paizinho, tudo, Pai, para que o Senhor venha e mude essa história, para que o Senhor venha, Paizinho, entra nos nossos lares, movimenta, Paizinho, traz o mover do Espírito Santo dentro das nossas casas, Pai. Ah, Senhor, ah, Paizinho, que o teu Espírito Santo venha, é da direita, da esquerda, entrando e mudando e movimentando todas as coisas, Pai. Movimenta todas as coisas, movimenta toda a promessa, Pai. Ah, Senhor, tira, Pai, tira toda pedra de tropeço, tira tudo aquilo que não vem de ti, que nós possamos enxergar aquilo que é teu, a tua vontade. Essa igreja é tua, Pai. Ah, Senhor, envia os aceleradores, aqueles que vão fazer cumprir as tuas promessas. Oh, aleluia. Envia os teus. Ah, Pai, envia. Nos capacita para ensinar, Pai. Nos capacita para ensinar, Senhor. Ah, Pai, nos capacita para ensinar, Pai. Nos capacita, Senhor, para movimentar, Pai, as tuas promessas. Nos capacita, Senhor.